Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é dia 5 de maio, segunda-feira de semana de super quarta, né? Quarta-feira temos as definições de juros tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, o que comumente ficou conhecido como super quarta, porque quando o Fed e o BC resolvem junto, é uma super quarta. Nessa semana ainda tem BOE, né, Banco da Inglaterra, e tem China também definindo juros por aí, mas o importante aqui, o mais relevante para a gente, obviamente, é o Banco Central do Brasil e também o Fed, né, o Federal Reserve. E aí, lembrando que temos expectativas diferentes, né, o Fed deve manter a taxa onde está, entre 4,25% e 4,50% ao ano, né? Muito em função, inclusive, agora essa expectativa um pouco mais assentada nessa manutenção, não só agora em maio, né? Mas também assentou a expectativa para junho, né? Existia uma esperança, eu acho que essa é a palavra mais certa, de que o Fed fosse começar a cortar os juros na reunião de junho, mas na sexta-feira saiu o payroll saiu bem mais forte do que o pessoal esperava. Se vocês lembrarem, lá na sexta-feira eu cheguei a comentar aqui que a expectativa era de 133 mil novas vagas e saíram 177 mil novas vagas, próximo ao número de março, 185 mil novas vagas de emprego. E por que isso faz com que os juros fiquem mais altos? Porque mostra que não há risco, pelo menos por enquanto, ou não estamos começando, né, não há sinais de desaquecimento da economia norte-americana, pelo menos por enquanto, né? Continua forte, o emprego continua andando bem, continua aquecido, né, o mercado de trabalho. E isso faz com que o Fed não tenha que se preocupar com isso agora, olhando então, né, mantendo a atenção dele voltada mais para possíveis repercussões aí de inflação das tarifas. E como a inflação ainda não está na meta, que é 2% lá nos Estados Unidos, então o Fed pode se dar ao luxo de esperar mais um pouquinho para então baixar os juros. É claro que o Trump já deu o recado dele no fim de semana, né, em entrevistas, dizendo que o Powell, ele falou que dessa vez ele falou não tem nada a ver, não vou tirar ele, já, e realmente em 2026 ele pode trocar o presidente do Fed, eu vou poder trocar essa pessoa, né, disse ele, não tem por que fazer isso agora, mas, né, diz o Trump, ele só não baixa os juros porque ele não gosta de mim, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que lidar no Brasil e no mundo. Por aqui, a expectativa é de uma alta de 0,5 ponto percentual, né? 50 pontos base na próxima reunião, aí na quarta-feira, do Comitê de Política Monetária. Então, passando a Selic de 14,25 para 14,75, o maior nível da Selic nos últimos 20 anos, né? Tá aí o Banco Central do Lula mostrando que não é do Lula. Isso é um bom sinal para a gente, embora ninguém goste, já falei isso algumas vezes, ninguém goste de juro alto, né? Todo mundo gostaria que a gente tivesse juros mais baixos, obviamente. Mas o Galípolo deixou bem sinalizado nas falas dele, antes de entrar aí no período de silêncio do Copom, de que a situação não mudou e que a gente deve ter um aumento então na taxa de juros aí de 0,50 ponto percentual. Essa é a aposta do Focus, né? No Focus é isso que os economistas estão vendo, e também na curva de juros é isso que está precificado aí, um aumento para 14,75% ao ano para a Selic. Aí depois disso, né, o que acontece após essa reunião é que ainda há dúvidas. A curva de juros já precifica o final do ciclo de alta
enquanto que o Focus ainda aponta mais uma alta de 0,25 ponto percentual. Quem assistiu aquela entrevista que eu fiz com a Rafaela Vitória e foi para o ar na sexta-feira, a entrevista foi na sexta e foi ao ar na sexta-feira, lá no nosso canal no YouTube. Quem ainda não segue a gente lá no YouTube, Esquina Sucupira, né? Só buscar no YouTube o nosso canal. E nessa entrevista com a Rafaela, né, defende inclusive que o Banco Central Brasileiro já poderia ter encerrado a alta de juros, podia encerrar agora sem aumentar absolutamente nada em maio. Vale a pena conferir um pouco da visão dela sobre isso. Tem muita gente que acha que valeria a pena manter os juros onde está, que já está em patamar restritivo o suficiente para segurar aí a inflação, que continua aquecida, mas que deve dar uma melhorada mais para frente. No caso dos Estados Unidos, né, voltando um pouquinho, tem uma expectativa de mudança também de política, né? Porque depois dos números do payroll, a expectativa de que o primeiro corte seria realizado em junho passou então para julho, né? Junho vinha trazendo aí as probabilidades maiores na curva de juros, né? De que o Fed pudesse começar a arrefecer ou relaxar um pouco a política monetária, mas isso mudou depois do payroll um pouco mais forte. Uma das coisas que pode ajudar a melhorar essa perspectiva para juros, né, com juros mais baixos para o futuro, é um acordo, obviamente, entre China e Estados Unidos, mas o anúncio da OPEP+, de que vai aumentar a produção de petróleo. E aí o petróleo, amigo, já está no menor patamar, ó. Eu estava com esse gráfico aqui, ele já está no menor patamar desde 2021, né? O petróleo tipo o Brent aí no mercado. Então 60,45 agora de manhã, caindo quase 2%, o que deve levar aí a Petrobras para mais uma queda no dia de hoje, né? Lembrando que o Ibovespa, o S&P 500 continua aquecido, né? Se você parar para olhar aí desde o Liberation Day, né, que é quando o Trump anuncia essas tarifas todas, o S&P caiu bastante, mas já voltou, né? Na sexta-feira fez aí a maior sequência de altas em alguns anos, né? E está 0,28% acima do que estava no Liberation Day, né? A Nasdaq já subiu 2,26%, as Big Techs voltaram a puxar aí bastante os preços ali no índice Nasdaq. E o Ibovespa, que também tem acompanhado um pouco dessa melhora, fechou praticamente estável na sexta-feira. Mostra que o Ibovespa tem dificuldade, né? Tem falta de força para ir muito longe desses 135 mil pontos que ele se encontra agora. Na sexta-feira fechou em 0,05, como eu falei, e o S&P 500 fechou em 1,47 lá nos Estados Unidos. Passando então um pouquinho para a política, a gente tem provavelmente a apresentação pelo Arthur Lira do cronograma de trabalho da comissão que vai discutir aí a isenção de imposto de renda até R$5 mil por mês. Lembrando que o Hugo Mota já avisou que provavelmente em plenário essa medida só vai ser apreciada no segundo semestre, né? Até porque a gente já está em maio, né? E tem mais um mês e meio, mais ou menos, de trabalho aí no Congresso. E isso não vai ser rápido, obviamente, para você conseguir achar aí uma compensação, se é que vai se achar uma compensação para essa isenção do imposto de renda de R$5 mil. Além disso, no Congresso Nacional a gente tem uma possível, né, abertura aí de uma CPI para avaliar aquela situação do INSS, onde muita gente teve descontos em folha realizados sem autorização do aposentado ou do pensionista. E isso, obviamente, pode tumultuar aí bastante o meio de campo nessas negociações que o governo vai ter que fazer daqui para o fim do ano, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem para a semana. No ambiente corporativo, a gente ainda tem
resultados, tem Embraer amanhã, tem na quinta-feira a gente tem Ambev e tem Itaú, B3 também na quinta-feira, então bastante resultados nessa semana, o que também deve mexer e deve azeitar um pouco mais os preços na Bolsa de Valores de São Paulo ou na Bolsa de Valores do Brasil, agora como ela é chamada lá na B3. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então bons negócios a todos e a gente se vê amanhã na nossa live no Esquina Sucupira lá no YouTube. Lembre-se, se você ainda não segue a gente lá no YouTube, Esquina Sucupira, também siga a gente no Substack, esquinasucupira.substack.com e apoie esse noticiário, essa análise independente que a gente faz aqui no Esquina Sucupira, lá pelo Substack, onde você pode ajudar com uma assinatura de R$20 por mês, R$19,90, se não me falha a memória, para você ajudar a financiar esta iniciativa independente de análise e noticiário, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Boa semana a todos, bons negócios nessa segunda-feira e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!